HGCR11, o Fundo de Recebíveis Imobiliários da Pátria. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 30 de maio de 2025. O fundo que tem uma situação em relação tanto às operações compromissadas quanto em relação a alguns CRIs devedores. Vamos ver como está a situação atual do fundo. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que iniciou as operações em dezembro de 2009, tem um patrimônio líquido total na casa de 1,4 bi, a cota patrimonial a R$ 96,80, um volume médio diário na B3 de 2 milhões e 100, uma reserva total acumulada de 74 centavos, veremos adiante, 101 mil cotistas. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o HGCR11 fechou na B3 a R$ 94,86, fazendo um P sobre VP de 0,98, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,67%. A última distribuição, pessoal, ocorrerá agora, no dia 13 de junho de 2025, R$ 1,05 por cota, fazendo um yield mensal de 1,09, anual de 12,61%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em HGCR11, teria hoje R$ 1.180,60, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta recuperação no mercado secundário, pessoal, o HGCR11 ainda se encontra abaixo da linha do CDI desde setembro de 2024. Conforme verificamos aqui no gráfico do Investidor 10, o fundo ainda não consegue uma recuperação acima do CDI, mas ele supera um pouco aí o IPCA e também o IFIX. Segundo o Investidor 10 aqui, no período, o HGCR11 deu 18,06% e o CDI 25,02%. Conforme verificamos aqui no gráfico do Investidor 10 também, pessoal, a cota no mercado secundário chegou lá aos R$ 80,91 e desde então vem buscando uma recuperação desde dezembro, superando aí o patamar do último ano aos R$ 94. Voltando aqui para o relatório, pessoal, o fundo tem como veículo principal aqui a estruturação de operações em CRIs, mas ele tem também 7% de FIIs. Em CRIs, 94,9%, formando spread médio de 2,9%. A tabela de sensibilidade indica que aos R$ 94, o yield do portfólio é de PCA mais 11,1%, dando um yield líquido de 10,2%. Ele tem aqui, pessoal, agora 1,9% de operações compromissadas, veremos adiante. Em relação aos resultados distribuídos do fundo, pessoal, no mês, a cota patrimonial ajustada por rendimentos apresentou uma variação de 1,6, equivalente a 153% do CDI. Já a cota em bolsa ajustada por rendimentos apresentou uma variação de 1,3 no mês. O desempenho foi impulsionado pelo recebimento do prêmio de pré-pagamento lá dos CRIs da Rogemac e também a amortização extraordinária do CRI BR12 Sub, que destravou aí uma inflação acruada no papel. E, por fim, também um maior resultado de correção monetária em diversos CRIs, que ajudou o fundo a encerrar o mês a 2,15 de resultado acumulado e a inflação acruada de R$ 1,34. Esta inflação de R$ 1,34 possibilitou aqui, inclusive, o fundo aumentar a sua reserva lá para 74 centavos por cota. Nos CRIs da Rogemac, foi de 9 centavos por cota de prêmio de pré-pagamento. Em relação às movimentações, houve um aumento de exposição total de 7,5 milhões nos CRIs 12 Sub e RBVA, a taxa média de PCA mais 9,1 e 1,9 milhões de CRI Balarot, a uma taxa de CDI mais 4,49% ao ano. Houve aqui também a alocação tática de 1,2 milhão no CRI Iguatemi Fortaleza, propiciando aí um lucro bem ínfimo para o fundo, porque a operação foi comprada e vendida dentro do próprio mês. Em relação às compromissadas, 9 centavos por cota de operações, veremos adiante. Em relação à lista de monitoramentos, pessoal, agora entra um novo CRI. Inclusive, um amigo aqui do canal já havia comentado que esta operação foi declarada aí com vencimento antecipado em relação ao mês de abril de 2025. Veremos adiante. Em relação à performance aqui do fundo, a HGCR no mês deu 1,3%, o IFIX 3% e o CDI bruto 1,1%. Em relação à distribuição, segue lá na casa de R$ 1,05 por cota, dando uma média nos últimos 12 meses aí de 98 centavos,
um yield de 13,1% anualizado. Em relação à DRE do fundo para abril, ele fez um total aqui de receitas de 21 milhões e 400 mil reais, subtraídas as despesas, um resultado distribuível de 20 milhões e 600 mil, dos quais ele distribuiu 16 milhões e 200. Em relação ao resultado recorrente, foi de R$ 1,29 por cota, o não recorrente foi de 10 centavos, subtraídas as despesas, o resultado financeiro líquido aqui de 1 centavo, também 29 centavos de lucro retido, chegando aí a um resultado distribuído de R$ 1,05 por cota. A reserva acumulada, como verificamos anteriormente, chegou lá aos 74 centavos, isso porque ele tem um resultado distribuível de R$ 1,34, o que é muito positivo aqui para o fundo, principalmente neste momento que ele contém dentro dele alguns CRIs com situações complicadas, verificaremos adiante. A maior exposição do fundo está aqui para varejo, 38%, mas ele tem 20% de residencial, também tem 18% de logística. A maior distribuição do fundo está aqui no estado de São Paulo, 44,8%, mas ele tem em Minas Gerais, tem em Goiás, tem em Mato Grosso do Sul, tem no Paraná, tem na Bahia, tem inclusive no estado do Ceará e também no estado de Porto Alegre. A maior exposição aqui por devedores, pessoal, é Almeida Júnior, formando 7,92% aqui das distribuições dos CRIs, mas atenção aqui para o CRI da cota, porque ele representa 4,59% e está aí em lista de monitoramento por parte da gestão. O fundo tem um LTV em relação às garantias aqui na casa de 50%. Em relação à taxa de aquisição na IPCA, ele dá aí 8,10% versus 10,2% da taxa de marcação a mercado. Lembrando que no IPCA ele carrega aí 90% de indexação do fundo, nos TDI ele carrega 10%, dando CDI mais 4,1%, e em relação à distribuição de vencimentos, 90% vencendo lá em 2030, 8% vencendo agora em 2027. Para o CRI da Almeida Júnior, pessoal, o fundo tem aqui 7,92% do PL da carteira, formando um LTV de 56,8%. As garantias aí consistentes em alienação fiduciária, tem também aval dos sócios, fianças, mas o ponto de atenção aqui estão dois CRIs, pessoal. O primeiro é o CRI da cota, que representa 4,59% do PL da carteira aqui do fundo, e também da Mega Moda, que representa 4,33%. O cota são lajes corporativas e o Mega Moda é um shopping lá em Goiânia. Segundo a gestão, pessoal, essas operações se encontram aí em monitoramento. Para o CRI da cota, o fundo fez uma operação no volume total de 70 milhões, com garantia em 7 lajes corporativas lá do edifício Cota Corporate. Segundo a gestão, a operação está garantida aí pela alienação fiduciária de 7 lajes, também tem a alienação fiduciária de cotas da SPE, detentora do imóvel, tem aí a promessa de cessão fiduciária dos recebíveis provenientes aqui dos contratos de locação, tem o aval dos sócios pessoas físicas e também uma reserva equivalente aí a 3 pagamentos. Segundo a gestão, agora em abril de 2025 foi declarado o vencimento antecipado do CRI, isso porque o devedor cota inadimpliu o pagamento das parcelas agora de abril. Houve a tentativa de renegociação, mas a inadimplência persistiu e não houve outra solução senão o declaramento antecipado aí dos vencimentos. Segundo a gestão, a situação ainda se agrava porque a cota tem evoluído em processo de venda do ativo lastro do CRI, juntamente com outro ativo da companhia, sem que ainda tenha se quantificado o resultado, o impacto do processo para o fundo. Então, é uma situação grave, porque não basta o inadimplemento, a cota tem realizado aí o desfazimento de alguns ativos que são lastros aqui para a operação, o que é extremamente grave e importa inclusive em situação aí de rating, de qualidade do crédito, né? Porque se verificarmos aqui, o devedor já faz o desfazimento das garantias numa situação possivelmente de fraude à execução. Então, a gestão comenta aqui que segue em relação ao monitoramento e é bem provável que já há aí vias judiciais para a execução desta garantia. Então, ponto de atenção, porque forma aqui 4,59% do PL da carteira. Mas veremos adiante que não é apenas o CRI da cota, tá? Tem também o CRI da Mega Moda, veremos um pouco adiante.
Em relação aqui à alocação dos FIIs, pessoal, o fundo conta aí com 6,9% do patrimônio líquido do fundo alocado neste veículo. A maior exposição está aqui para o SPVJ, 1,39%, mas ele tem o Game 11, o KNIP, o RBRR 11, o BARI 11, o TEVRI, o JFLL, o CPTS, o VRTA e também o URPR 11, tá? Formando 6,9% do PL aqui da carteira. Essa exposição foi reduzida ao longo de 2024, ela que inicialmente era de 13,3% e agora 6,9%, reduzindo um pouquinho as exposições nos fundos imobiliários. A segunda situação, pessoal, está aqui que pela primeira vez o fundo entra em operações compromissadas. As compromissadas que equivalem à alavancagem dos fundos de tijolo. Ele contrai empréstimo e oferece como garantia os CRIs que ele tem na carteira, com uma opção aí de recompra desses CRIs pelo fundo, tá? Segundo a gestão, estas operações montam 27 milhões e 600 mil reais, o equivalente a 1,9% do PL aqui do fundo, encerrando o mês de abril de 2025. Então, ponto de atenção para verificar, porque há possibilidades, inclusive, pessoal, de realização dessas operações compromissadas para garantir o resultado do fundo em relação aos CRIs devedores do fundo, tá? A gestão não comenta aqui para o que foi destinada esta operação compromissada, mas conjecturando aqui há esta possibilidade. Então, ponto de extrema atenção aqui por parte do cotista. Em relação à liquidez do fundo, ele segue aqui com 2 milhões ao mês, tem 101 mil cotistas e na carteira de monitoramento ele segue aqui também com o CRI da Mega Moda, tá, pessoal? Vamos verificar aqui, o CRI da Mega Moda forma hoje aí 4,33% do PL da carteira do fundo, no montante aqui de 64 milhões. Então, se somarmos aqui o CRI da cota de 4,59 e também o CRI da Mega Moda, chegamos aqui a 9,5% do PL do HGCR 11 com algum tipo de comprometimento. Então, importantíssimo o cotista ficar atento a estas situações e também agora iniciando nas operações compromissadas. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos para a nossa comunidade de investimentos do YouTube. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.